Muito obrigado, vereadora Helenice. Nesse momento conduz os trabalhos. Muito obrigado também aos colegas vereadores. Sempre um prazer estar aqui, poder ouvir a cada um de vocês pronunciamentos que enriquecem com certeza essa casa e que levam esclarecimentos, que levam muitos assuntos importantes à comunidade e, na maioria deles, é o próprio reflexo daquilo que os vereadores têm ouvido na comunidade. Eu quero hoje aqui falar rapidamente sobre dois assuntos. O primeiro, até porque as pessoas estão mandando e-mail para nós, para a Câmara, cobram da gente pelas redes sociais alguma manifestação, e é lógico, todos nós temos nos manifestado, cada um ao seu modo, sobre os últimos acontecimentos no Congresso Nacional, as 10 medidas anticorrupção que não foram aprovadas, que foram desfiguradas no Congresso. As pessoas perguntam qual a nossa opinião referente a esse acontecimento, e não resta dúvida nenhuma que no momento de consternação, no momento de sofrimento, de profundo pesar da população mundial, a gente pode assim dizer, a grande tragédia que houve com o time da Chapecoense e outras pessoas também que infelizmente vieram a óbito naquele avião, naquele voo, que infelizmente vai ficar marcado para a história. E infelizmente, naquele momento, os deputados trabalharam até praticamente de manhã para tomar aquela medida, desfigurando com certeza aquelas 10 medidas anticorrupção. É claro, eu tenho lido bastante e ouvido também os pronunciamentos, até mesmo aqui, dos senhores vereadores, que têm muito mais conhecimento do que eu na área jurídica, e realmente eu concordo, juiz não é Deus, não é verdade? Então eles também precisam entender que eles não estão acima da lei. Agora, não era necessário, não coube para aquele momento desfigurar os projetos, deveria vir para um outro momento aquele assunto, aquele debate, porque o juiz, por exemplo, ele não pode, quando é multado no trânsito e é abordado, como as pessoas estão falando, está aí nas redes sociais, todo mundo está falando, como aconteceu, um juiz foi abordado por um agente de trânsito, porque estava, de alguma forma, infringindo a lei. Quando ele foi abordado, ele disse para a gente, ou para o agente, você sabe com quem você está falando? Porque o camarada era juiz, foi lá, processou a gente e, infelizmente, a pobre coitada, foi condenada. Então, são essas barbaridades que nós temos que acabar no nosso país. As leis são para todos. Concedo a parte. Obrigado, vereador Marcos. Eu quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência. Vou tomar o seu tempo também, hoje estou empolgado aqui para os apartes, mas quero fazer algumas ponderações que considero importantes sobre o tema. Primeiro, sou da mesma opinião de Vossa Excelência em relação à alteração do projeto na Câmara dos Deputados. Absolutamente contrário, acho que foi inoportuno, inclusive se aproveitaram daquele momento onde o povo brasileiro, comovido com o acidente envolvendo a Chapecoense. Questão: juiz não é Deus, promotor não é Deus, policial não é Deus, delegado não é Deus, ninguém está acima da lei nesse país. Porém, existem prerrogativas que merecem ser observadas. O que não pode é alterar e tratar do crime de responsabilidade a ação de alguém que tem uma função pública atípica. Exemplo: Ministério Público denuncia. Se a denúncia não é aceita ou recepcionada pelo Poder Judiciário, você querer criminalizar e responsabilizar os procuradores e os promotores por crime é irresponsabilidade. É irresponsabilidade, e não tenha dúvida que todos os projetos, todas as denúncias, todas as representações que chegarão até o Ministério Público serão arquivadas, porque os promotores terão medo. Quando se leva a cabo uma investigação, tu não tem 100% de prova materializada, mas tu dá prosseguimento à investigação. Dá prosseguimento. Agora, deixar o crime de responsabilidade sobre a luz da interpretação legal e jurídica vai comprometer o combate à corrupção nesse país. Não tenha dúvida disso. Parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência e desculpe por ter detonado com o seu tempo. Eu já concedo a parte também, mas antes eu quero dizer para o vereador Jefferson que eu concordo em número e gênero, é exatamente isso.
o Ministério Público, o Judiciário, eles têm que investigar, eles têm que, sim, quando são denunciados, eles têm que ir atrás, eles têm que combater a corrupção. Infelizmente, a maioria, eu não gosto de generalizar, daqui a pouco nós vamos estar todos na vala comum, mas, infelizmente, muitos dos deputados, eles já foram, em algum momento, estão respondendo, já foram denunciados, e a medida foi claramente, né, protecionista. Vereador Célio Dias. Com a parte, vereador Célio Dias. Obrigado, presidenta. Vereador, eu quero também lhe parabenizar pelo seu pronunciamento. Eu acho que o vereador que me antecedeu numa parte aqui, o vereador Jefferson Fores, tem razão em alguns pontos. Eu acho que resolveria esse problema, vereador Jefferson Fores, proibindo, né, tanto o membro do Ministério Público como o Judiciário, aí para a TV da entrevista. Entendeu? Porque o problema deles é esse. O que nem colocou o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira sobre a lajota lá na rua, que estão colocando lajota que não precisa, né? Isso o Ministério Público não vai fazer a denúncia, o Ministério Público vai dentro da bola, isso não dá mídia. O problema é a mídia, né? É a imprensa, é o show de pirotecnia, como diz o Lula. A verdade é essa. Eu acho que, porque tem que ter esse cuidado, eu acho que realmente o vereador Jefferson Ford está com a razão, tem que ter cuidado, porque senão daqui a pouco fica difícil também do promotor apresentar a denúncia. Né? Então, eu quero parabenizá-lo também pelo seu pronunciamento. Concedo a parte, com a permissão da presidente. Com a parte, o vereador Ivan Nats. Vereador, para contribuir com o debate, Por acho favor. que o debate foi o meu tema da minha fala, acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo. Mas é bem certo o seguinte, nem muito ao rato e nem muito ao queijo. Sabe, nem muito ao rato e nem muito ao queijo. Vou citar um exemplo bem prático, na condição de advogado. Se um promotor quiser destruir a carreira política de quem quer que seja, hoje ele destrói e não acontece nada. Se o promotor de Pomerode decidir que ele vai destruir a carreira política do prefeito que está lá, ele vai destruir, o cara vai ser absolvido e ninguém vai responsabilizar o cara. Aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, em Blumenau, vereador, a questão tapete negro. Nosso prefeito, João Paulo Calambim, passou e passa, graças a Deus agora, que a justiça está se estabelecendo, a questão da Operação Tapete Negro. Quantas vezes se falou nesse microfone da Operação Tapete Negro? Se leu, se escreveu, passou um pouco, o diabo amassou. Foi absolvido. E essa absolvição veio através da apuração de provas, ausência de provas. Então é um processo absolutamente normal. O que nós estamos falando aqui é de... O que se fala é do abuso. Nós temos que combater o abuso, a perseguição, a falta de coerência, a falta de instrumentos, sabe? O abuso. Eu acho que é isso. Por isso que eu quero repetir o que comecei. Nem muito ao queijo e nem muito ao rato. Aí a gente encontra o equilíbrio que a sociedade precisa. A minha modesta opinião, vereador. Muito obrigado, Marcos. vereador Ivan Nats, também a Vossa Excelência, com certeza contribuiu e enriqueceu o pronunciamento. Eu solicito mais 2 ou 3 minutos para minha conclusão. Talvez não use os 3 minutos. Eu lhe concedo mais 3 minutos. Olha, eu fico muito feliz com o enriquecimento desse modesto pronunciamento pelos meus colegas vereadores. Realmente nós precisamos... E para o cidadão entender, eu repito, sou frontalmente contrário à forma bateram na cara de todo o povo brasileiro, essa foi a verdade, e todo mundo viu aí, a classe política está cada vez mais com a barba de molho, porque no último domingo viram como as manifestações aconteceram na rua. Sou contrário. Agora, para que a gente entenda, se um cidadão comum denuncia alguém, e se essa denúncia não tem nenhuma prova, não tem nenhum indício, ele pode ser processado por denúncia caluniosa, é isso? Os advogados aqui podem me ajudar. Agora, de repente, um juiz ou um promotor, de repente, escolhe tira alguém para Cristo, prejudica, estraga a vida da pessoa, não importa se ele tem pai, se tem mãe, tem filho, tem filha. Então, isso que nós temos que... Agora, eles não tiveram razão em desfigurar aquelas 10 emendas para a lei contra a corrupção. E para finalizar, eu quero ler aqui para vocês, como eu disse, são 2 assuntos, então, para finalizar,
Preste atenção, vocês aí que me assistem também. A maioria da primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento nesta terça-feira, dia 29, portanto na última terça-feira, de que praticar aborto até os 3 primeiros meses de gestação não é crime. Essa foi uma decisão de uma turma lá do STF. Praticar aborto até os 3 meses, sem falar aqui da arbitrariedade. Porque estão também passando por cima do legislativo. Até os 3 meses de gestação não é crime abortar, vereador Mário. E um dos argumentos que eles alegam é o seguinte, porque fere o direito da mulher, que é igual ao homem, portanto, como o homem não engravida, ela também tem o direito e a autoridade é o seu próprio corpo, portanto, ela pode abortar sim se ela decidir. Hoje, já há, portanto, jurisprudência, por quê? Porque já houve esse entendimento, pode ser usado, os entendidos no direito aqui sabem, pode ser usado para outros casos futuros que surgirem. Daqui a pouco são 4 meses, até o 5º mês, até o 6º mês. Gente, quem vai falar pelas criancinhas? Estão defendendo as mulheres que devem ter o mesmo direito que os homens. Quem vai ser a voz das criancinhas? Dessa nova vida, vereador Becker, eu estava estudando um pouquinho para falar sobre isso, como sempre estudei sobre isso. Gente, existem tantos métodos contraceptivos, existe a responsabilidade, existe a educação no lar. Gente, tem preservativo em todo postinho de saúde. Pelo amor de Deus, isso é crime contra a vida. Não estou nem falando de religião aqui. Agora, meu presidente, imagine o senhor, se daqui a pouco, eu estava estudando um pouquinho sobre isso. Vereador Marcos da Rosa, primeiro eu quero lhe conceder 3 minutos do meu tempo, que eu não usei para Vossa Excelência poder fazer a sua fala. E logo na sequência, se me permitir, eu já quero fazer uma parte. Sim, senhor presidente, e vamos imaginar aqui, eu estava vendo como eles abortam essas criancinhas, Becker. Como eles abortam, na maioria dos casos, quando eles procuram essas clínicas, eles esquartejam a criancinha, eles botam um negócio lá, através de sucção, e eles arrancam a criancinha, o bracinho da criancinha, os bracinhos, arrancam os membros das criancinhas, desta forma. Eu pude ver isso num vídeo, e é algo assustador, a criança sente, ela tenta se defender daquilo ali e não consegue, minha gente. Então é um sofrimento terrível, isso não deve ser apoiado no nosso país. Concedo uma parte. Vereador Marcos da Rosa, primeiro quero lhe parabenizar pela sua fala em relação ao tema. Quando eu vi esse tema também, acabei separando para o meu pronunciamento, mas por questões de funções aqui acabei não conseguindo fazer pronunciamento nos últimos dias. Então, como Vossa Excelência já abordou, quero lhe dizer de que Vossa Excelência está absolutamente certo. Esse tema é um tema extremamente preocupante, quando nós temos a nossa legislação muito clara em relação à proteção à vida, em relação à concepção como o início da vida, isso são estudos científicos que mostram isso, e aí a nossa legislação fala de proteção à vida e a nossa legislação toda não permite, e o Supremo vai legislar. Mais uma vez, há uma definição de inversão de papéis. Esse tema não passou no Congresso, então agora tudo que não passa no Congresso passa a ser tornado através de jurisprudência pelo Supremo. Nós estamos num perigo de autoridade, de responsabilidade de quem é que decide em relação a cada um dos temas. É extremamente preocupante, triste, foge do padrão e da visão do nosso país como a sua raiz, na sua grande maioria cristã, foge da visão da grande maioria da população em relação à questão da vida, da concepção e da valorização da vida, foge aquela que é a minha visão e com certeza, como Vossa Excelência falou, a sua visão em relação ao tema. E eu concedo ainda, além disso, mais 2 minutos do seu tempo para que Vossa Excelência possa concluir o seu pronunciamento. Vossa Excelência me permite conceder também uma parte à vereadora Helenice? Permite. Porque quando eu iniciei a minha fala aqui, ela ficou assim, abismada, querendo também se manifestar, porque com certeza Vossa Excelência que é mãe,
professora, lidou com tantas crianças, pode muito bem, com muita propriedade, também falar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo por trazer este assunto na sua manifestação da tribuna e dizer que 3 meses, na verdade, o feto ele já começa a desenvolver os pés, as mãos, as unhas, os órgãos genitais. E como podemos aceitar tal procedimento se falamos tanto em direitos humanos, se falamos tanto em proteção animal e não damos o direito a um ser que não tem como se defender de vir a fazer parte do mundo dos humanos. No meu entendimento, como professora de biologia, desde o momento em que ocorre a fecundação, já há vida. Portanto, é nossa obrigação de lutarmos para manter esta vida. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Helenice. O direito à vida é desde a concepção. Isso também nos assegura o nosso ordenamento jurídico. Para finalizar, senhor presidente, eu estava assistindo no YouTube, todo cidadão, a maioria aqui é cristão. Estava assistindo o padre Fábio de Mello, aquele jovem padre que se expressa muito bem, que fala muito bem, tem uma luz, aquele padre que ele prega, anuncia as boas novas de forma muito eficaz. Ele estava atendendo em um programa dele uma mãe, e estava dizendo: padre, eu preciso de uma luz, eu preciso de uma palavra, porque eu não consigo me absolver, eu não consigo me perdoar, porque eu abortei. E hoje eu olho para um parente meu que tem a mesma idade que teria o meu filho. E toda vez que eu olho aquela pessoa, parece que é Deus me mostrando que eu não deveria ter feito aquilo, e eu não consigo me perdoar. Parece que até Deus, quem sabe, já tenha me perdoado, mas eu não consigo me perdoar. Então, o trauma, senhoras e senhores, que fica na vida de uma mulher. Onde está o homem nessa história? Que se abandonou a mulher em um momento, foi lá, engravidou e pronto, é um irresponsável. E quando a mãe é corajosa para ter o filho, o pai é responsável, ele vai pagar pensão no mínimo. É lógico que isso não é todo o apoio que a criança merece, mas a mãe não pode abortar, sob pena de ficar com essa culpa na consciência. O padre, é lógico, conversou com ela, deu um conselho magnífico, um conselho muito importante para aquela mulher, que realmente o fato de ela ligar ali para ele demonstrou arrependimento, e ela demonstrou que, porque o arrependimento é isso, é não fazer mais, não é? Não adianta a pessoa dizer que se arrepende e voltar a fazer as mesmas ações, as mesmas práticas. Senhor presidente, muito obrigado pela tolerância, quem sabe a gente possa abordar esse assunto aqui em outro pronunciamento. Muito obrigado.